ninguém sabia. E eu fiquei sabendo e falei, vou falar. Ele, não, Fernanda Maia, não fala não, eu não gosto de divulgar. Eu falei, eu vou falar. É dos meus, Sou então. paga pra falar, vim aqui, ó, contei. Deu 10 mangos, velho. Vou cantar de... Oi, torcida do Vascão, sou a Viviane e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. Essa pausa para a data FIFA vem embora, sabe pra quem também? Pro Vasco. O objetivo é arrumar a casa e voltar a vencer para alcançar a vaga em uma competição sul-americana. E a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, tá, gente? O Flavini que vai contar pra gente. Fala, Flavinho. Eu focaria muito na Copa do Brasil, né? Por quê? Porque há muito tempo que o Vascaíno está sonhando com esse título e está tendo essa chance agora. Eu focaria na Copa do Brasil. Não, na verdade a gente tem um intervalo bom entre o jogo do São Paulo, né? Dá para a equipe se recuperar fisicamente, se preparar para um momento onde vai ter 2 jogos seguidos. São Paulo é importante, já que perdemos pontos contra o Juventude. E a gente não pode abrir mão da Copa do Brasil. É a chance mais próxima de a gente ter um título. A gente está tentando ali brigar ali para talvez pegar uma pré-Libertadores. E depois dessa última partida, acendeu uma luz vermelha. Eu acho que preocupa o rebaixamento. Eles vão ter que fazer uma mescla para o time jogar bem. Não adianta botar reserva lá e perder. Tem que priorizar um pouco o brasileiro para não cair. A data FIFA pode ajudar o técnico Rafael Paiva a tirar algumas dúvidas em relação ao time titular. Na defesa, por exemplo, qual seria a dupla ideal? A minha zaga, na minha opinião, poderia ser João Vitor e Lincoln, do Sub-20, que ele é um grande zagueiro. E Léo, ele sempre tem a possibilidade de falhar. A chance de falha de Léo tem sido recorrente. Então, assim, são jogos decisivos, principalmente o jogo da Copa do Brasil. É um jogo decisivo, não pode haver falha. Então, o ideal é preparar para jogar Maicon e João Vitor São Paulo e logo após Atlético Mineiro também. O Léo Pelé já não tá dando mais, né? Aí poderia colocar o JV e o Maicon, como eu gosto muito do Maicon, né? Será que nesses dias de treinamento o Rafael Paiva vai encontrar uma forma de escalar Coutinho e Payet juntos? E se a ideia continuar sendo um revezamento entre eles, quem o torcedor prefere que comece jogando? Eu acho Coutinho. Já eu prefiro o Payet. Com certeza, para começar jogando o Coutinho e o Payet entrando no segundo tempo. Dependendo da circunstância do jogo, você consegue até colocar os dois, mas tem que colocar 3 cabeças de área ali para poder segurar, porque alguém tem que marcar também. Falamos já sobre isso, mas é sempre uma boa pauta, hein, Lucas Pedrosa? Payet e Coutinho. Eu gostei da pergunta do Flavinho, né? Um cara muito bom em perguntas, não é mesmo, minha gente? Ô, Pedrosa, para começar jogando... Ela escolheu o Coutinho, como disse a camisa dela, e ele o Payet. Você escolheria quem? Para começar, ó, já sabemos que o Rafa não vai usar os dois ao mesmo tempo. Quem você começa jogando? Coutinho. E você, Venê? Coutinho. Coutinho porque é um jogador que é mais novo, é um atleta que... Falando até de carreira mesmo, o Coutinho é um jogador que atingiu um patamar até acima do Payet na carreira dele. E eu acho que o Payet ainda tem essa questão da idade, ele tem que dosar os minutos dele, apesar de ter feito um bom jogo contra o Juventude, inclusive para mim, dentro de campo junto com o Hugo Moura, foi o melhor da partida, mas o Coutinho me parece mais pronto, me parece ser um cara que participa mais do jogo de forma geral também. O Payet muitas vezes fica limitado na ponta esquerda. Agora, sem dúvida, se você está precisando do resultado no segundo tempo e você tem a oportunidade de colocar os dois juntos, coloque os dois juntos. Eu acho Se você não está precisando de resultado, para começar, por exemplo, o jogo contra o Galo, um jogo super decisivo, você colocaria os dois juntos? Não colocaria. Porque aí sim eu tenho que pensar no equilíbrio do time. Eu acho que o Vasco, como eu disse aqui, perdeu o Adson, perdeu o David, que eram 2 pontas extremamente importantes para o esquema de jogo do Vasco. Hoje tem uma dúvida ali, se joga o Ryan, se joga o Pumita, se na esquerda joga o Emerson Rodrigues, pode jogar na direita, mas eu acho que o Vasco tem que se preocupar com o sistema defensivo também. Agora, numa necessidade, se você está 0-0, por exemplo, e vira para o segundo tempo, contra o Atlético Mineiro, quando você já tem um resultado negativo, eu colocaria os dois, porque o Vasco tem que jogar, gente. O Vasco tem que tentar criar. E eu já falei aqui, isso é um papel do técnico. Eu gosto muito do Rafael Paiva, entendo todas as dificuldades que ele vem tendo, mas assim, são 2 milhões de reais que o Vasco tem de gasto por mês. O técnico tem que pensar em colocar esses 2 jogadores juntos. Mesmo que ele mude o esquema, mesmo que ele ache alternativas dentro do próprio elenco. São 2 jogadores de extrema qualidade. Se o Vasco está precisando vencer de fato, na necessidade, eu acho que os dois têm que jogar juntos.
pontos. Eu acho que esse é o ponto que o Pedrosa citou, o ponto mais importante desse debate, Vene, é o que pede a partida, o momento da partida, né? Também não dá pra gente ser aquele louco, mas tem que botar. Tem que botar pra jogar, tem que botar. Não, não é por aí. Ainda mais o Vasco hoje, ele é um time que ele ainda precisa se ajustar em relação ao seu adversário. Ele ainda não tem aquela qualidade máxima, vamos dizer assim, de elenco e tudo mais, de que ele pode entrar e jogar do jeito dele. Ele ainda precisa se ajustar, por exemplo, o time do Bahia é um time com meio campo muito forte. Você vai encontrar o Bahia, você tem que entender que se você não se ajustar por ali, você vai tomar um baile ali no meio de campo. Isso. O Atlético Mineiro tem muita velocidade, muito jogo por dentro, muito jogo por fora. E tem que pensar nisso também. Então, eu achei muito interessante esse ponto do que o Pedrosa falou em relação ao que se pede ao adversário no momento da partida. Até porque, Fernandinha, essa questão da Copa do Brasil é um jogo mata-mata. Você também tem que ter a estratégia para o segundo tempo. Se você começa com os dois, então, teoricamente, no segundo tempo, você não vai ter os dois 100% fisicamente, porque os dois vão sentir. A verdade é essa. Então, é melhor você começar com um, independentemente seja o Paê ou o Coutinho, e no segundo tempo você ter esse segundo jogador 100% fisicamente, até mesmo para bater pênalti, tá? Porque a partida pode ir para os pênaltis. É verdade. Penalidade máxima é importante, tanto o Paê quanto o Coutinho sabem bater muito bem. Então, você tem que ter uma estratégia para esse jogo específico. Então, eu concordo com o Pedrosa quando ele diz que para esse jogo contra o Galo, não é o ideal você começar com os dois. O Rafael Paiva não começou até agora, não vai ser nesse jogo que ele vai começar. Eu não acredito nisso. Inclusive, ontem o Galo jogou contra o Grêmio, fez uma boa partida, setor ofensivo muito bom, mas ali ficou nítido que o setor defensivo é muito fraco. Creio eu que o Rafael Paiva tem estudado a equipe mineira, levando em consideração esse jogo contra o Grêmio, que foi um bom jogo. E o bom é que o Davidson não joga a Copa do Brasil. Pois é. E o Paulinho não tá 100%. Não tá com a lesão. Tá jogando no sacrifício. Ele falou isso ontem, tá jogando através de tomando injeção para parar com a dor. A gente tá falando aqui de Copa do Brasil, desse encontro que vai acontecer entre o Vasco e o Galo, e a torcida do Vasco tá preparando uma grande festa pro jogo de volta, tá? Esse jogo que vai ser no Caldeirão. Ô, Pedrosa, conta os detalhes aí pra essa festa. É isso mesmo. É verdade aquele negócio? De quê? Do filho do seu Amadeu? É verdade. É verdade? O filho do seu Amadeu injetou um negócio bom lá. O filho do seu Amadeu, que é o Casimiro Miguel. Nossa, foi por muito tempo, fez parte da família SBT aqui. Ele colocou, o Casimiro mandou um dinheiro para ajudar na festa aí da torcida do Vasco, né, Pedro? Foi o maior doador, inclusive. Dessa festa ele nem gosta de divulgar. Mas a gente divulga. Mas como é que vazou? Não, o Pix foi feito e alguém deu. Mas você sabe quando ele fazia esse programa? É o famoso tudo vaza, né? Ele não gosta. Não, ele não gosta. Quando a gente fazia esse programa, ele pagou aquela bandeira, a maior bandeira, ele não sei o quê. Sempre, ele tá aí sempre ninguém ajudando. sabia. Aí eu fiquei sabendo e falei, vou falar. Ele, não, Fernanda Maia. Não fala não, eu não gosto de divulgar. Eu falei, eu vou falar. Casé dos meus, Sou então. paga pra falar, vim aqui, ó, contei. Deu 10 mangos, velho. Vou cantar. Ele ganhou 10 mil reais o Casimiro pra essa festa. Mas que festa é essa, Pedrosa? Vamos lá, até o nosso amigo Bruno Braz, que é um baita de um jornalista do UOL, faz uma cobertura muito legal de reportagem especial, trouxe que é, além da festa da Força Jovem, que é a torcida que está organizando, recebendo esses Pix, mais de 50 mil reais já foram doados, o Vasco também vai injetar dinheiro nessa festa. Então vai ter tanto a vaquinha da Força Jovem, quanto o Vasco injetando dinheiro. O Vasco Clube? O Clube, o Vasco legal. da Gama. Prometem-se bandeiras, várias e várias bandeiras na arquibancada, tudo isso para remeter à época dos anos 90, dos anos 2000, muito quando legal. O Vasco foi campeoníssimo, foi um time que aí chegou a ser o melhor time do Brasil. Então, São Januário, nesse jogo contra o Atlético, que a princípio está marcado para o sábado, dia 19. Lembrando que nesta sexta-feira acontece o julgamento do STJD, da ação de Vasco e Corinthians, contra a remarcação das datas da CBF. Então, o Vasco da Gama tem essa expectativa aí, mas a princípio, jogo do São Paulo marcado para o Brinco de Ouro no meio de semana e no final de semana o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai contar com essa festa. A torcida do Botafogo, eu sempre falo do movimento aqui, ninguém ama como a gente, que é que organiza o mosaico e tudo mais. Eles fizeram, sabe o quê? Tem uns 5 meses mais ou menos. Arrecadaram dinheiro com a torcida e fizeram várias dessas bandeiras. Perfeito. E aí, no final do jogo, eles guardam as bandeiras,
ninguém leva embora, não Sim, se sim. descarta nem nada. E aí, tem uns meses, se você observar na bancada do Botafogo, parece realmente um jogo de antigamente, porque são várias bandeirinhas tremulando durante a partida. É muito, muito, Tem muito uma bonito. bandeira do Vasco que eu respeito demais. Na época que eu ia pro Maracanã, quando adolescente. A do Pedrinho? Não, a do Ed. A do Ed deve Nossa descer. Senhora, da Força Jovem. Deve né? descer, essa é preta. Muito legal. Aquela ali é linda, Eu não cara. sei se ainda se mantém assim, mas era o maior bandeirão do Brasil. Cara, quando subia, era Flamengo, Vasco, Maracanã, e subia aquela lá, pô, é respeito. Na contramão, o descanso acabou no Vasco. O único jogador do elenco convocado foi o lateral uruguaio Puma Rodrigues. O Cruz Maltino não vence há 6 jogos. Está em 10º no Brasileiro, a 9 pontos do G6, mas a 8 da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira contra o São Paulo, em Campinas, no Brinco de Ouro. Esse será o último jogo antes do duelo pela semifinal da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro, em São Januário. O time de Paiva precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para classificar. Inclusive, amanhã vai ser julgado no STJD o pedido de Vasco e Corinthians contra o adiamento dos jogos das semis. É difícil colocar prioridade, porque a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro também. Então a gente vai pensar aí com muito carinho na melhor estratégia pra gente. A gente tem que ganhar os 2 jogos. Desfalque certo no Brasileiro é o volante Souza, que foi expulso no empate contra o Juventude. Por outro lado, a expectativa é de que Jair volte a ser relacionado depois de quase 8 meses se recuperando de uma lesão grave no joelho. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!